este vídeo explicativo, tá certo? É a correção referente à atividade de matemática que foi passada no dia 21/9. Então, correção da página 11 do livro A Prova Brasil. Então, onde tem responda, letra A, onde nós temos aí no caderno de atividade de vocês, né? Quanto Henrique pagará pelo queijo fatiado? Bem, na realidade, a gente tem que pegar 205 gramas e transformar para quilograma, né? Então, fazendo a transformação, tá certo? De 250 gramas para quilograma, nós tínhamos 250 gramas, é o mesmo que 0,25 quilogramas, tá certo? Como é que a gente poderia estar vendo essa questão do quilograma para grama? É a mesma de quilômetro para metros. Se eu tenho, digamos o seguinte, 100 quilômetros, perdão, 100 metros é mesmo que transformar de quilômetro para metro ou de metro para quilômetro. Então, no caso aí seria de metro para quilômetro. Se eu tenho 100 metros, ele vai ficar equivalente a 0,1 quilômetro, tá certo? Então, é como se eu pegasse e dividisse por 1000. Então, a diferença é que um é massa, a grandeza é massa, e a outra estamos tratando de comprimento, né, de distância. Então, se eu tenho metro, transformar para quilômetro, eu vou dividir por 1000. Se eu tenho grama e vou transformar para quilograma, divido por 1000. Se for o inverso, se eu tiver quilômetro e trazer para metro, tá? Eu vou multiplicar por 1000. Se eu tiver quilograma e trazer para grama, eu multiplico por 1000. Então, para a gente responder isso, nós teríamos que estar transformando grama para quilograma. Então, 250 gramas dividido por 1000 vai nos dar 0,25 quilogramas. Feito isso, gente, o que acontece? Seria o valor do quilograma, que é 49,4, é o valor do quilograma, né? Vezes os 0,25 que a gente transformou por quilograma, tá certo? Então, fazendo essa multiplicação, tá? Conforme eu expliquei detalhadamente sobre como multiplicar números decimais, tá certo? Nos daria 12,35, tá bom? Então, essa é a letra A da questão, ok? Vamos para a letra B. Com base na resposta ao item, aí tem aí Henrique, né? Ainda mesma. Onde tem Henrique pagará, aí tem uns tracinhos. Nesses tracinhos vocês vão botar 12,35 reais pelo queijo fatiado, ok? Então vamos lá para a letra B agora. Com base na resposta ao item anterior, calcule quanto custará a compra do pão e do queijo e quanto dinheiro sobrou para pagar a carne. Depois responda a primeira pergunta da atividade. Bem, a compra do pão e do queijo seria o quê? Seria 6,65, né? Todos esses valores, gente, está lá no problema na página anterior, tá certo? Mais 12,35. Isso nos daria o quê? R$19. Tá? Lembrando que isso daqui é o quê? O pão, a compra do pão e do queijo, tá? Ok. Então, vai sobrar quanto? Dos R$50, né? 50 menos 19.
Então, a gente vai ter a ideia aqui de sobra R$ 50. Sobra não, dos R$ 50, vou tirar os R$ 19 que a gente comprou o pão e o queijo. Então, subtraindo, nós ficaríamos com, evidentemente, R$ 31, né? Ok. Tá. O dinheiro que ele possui, na verdade, de acordo com o problema lá, né? Henrique, né, possui, não é suficiente para pagar a compra, se ele pegar a bandeja de 1,2 quilogramas. Então, é justamente o que ele pergunta. Depois, responda a primeira pergunta da atividade, que seria se o dinheiro daria. Então, o que a gente tem que botar aí no final seria o valor que restou não daria para comprar, né, a bandeja de carne, que é de 1,2 quilogramas, tá certo? Então, vou explicar novamente. Quando ele comprou o pão e o queijo, que foi R$ 6,65, mais os R$ 12,35, deu R$ 19, pão e o queijo. Dos R$ 50, tirando os 19 do pão e do queijo, sobrou R$ 31. E o valor que restou dos R$ 50 que ele tinha, não dá para comprar a bandeja de carne de 1,2 quilogramas, tá certo? Então, aí é a primeira ideia, tá? Do problema proposto que eu deixei para vocês. Como eu estou no bloco de notas, tá? Gravando isso, eu não vou ter como fazer os cálculos de divisão, de multiplicação dos decimais, mas a gente viu em aula como se faz, né? Então, com certeza, vocês já sabem, são no nono ano, além de ter visto isso lá nos anos anteriores, eu fiz revisão com vocês. Então, letra C. Qual é o preço do quilograma da carne? Bem, a gente tem que pegar o preço da bandeja, né, de carne, que é R$ 46,50, que tem 1,2 quilograma. Se a gente dividir isso, né, nós teremos o valor do quilograma da carne. Então, a bandeja, né, diz lá que 1,2 quilograma custa R$ 46,50. Tá. E o peso da carne, né? Matematicamente falando, da massa, é de 1,2 quilograma. Isso está lá na bandeja da carne. Aí o que acontece? Para a gente saber o preço do quilograma, iremos dividir. Então, seria 46,5, tá? Dividido por 1,2, que nos daria, realizando a divisão, R$ 38,75. Tá certo? Então, onde tem o espaçozinho aí no livro, onde vem o preço do quilograma da carne, aí tem uns tracinhos, aí vocês colocam R$ 38,75. Conforme está no livro, ok? Essa é a letra C. Vocês façam a correção.
Bem, ele traz uma informação importante. Ó. Como eu falei, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Tá? Essa questão é muito importante. Então, eu vou tentar expressar aqui a tabela que ele traz. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá. Deixa eu agora botar umas linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá, eu fiz aí uma imensa demais, vai ficar sobrando uma. Mas, enfim. Então, vamos para cá. Aqui nós temos, né, gramas. Tá? Aqui nós temos o preço. Vou botar um P de preço. Aqui ele fala de 1000 gramas. Aqui ele fala de 100 gramas. Aqui ele fala de 200 gramas. Aqui ele fala de 400 gramas, conforme está no livro de vocês. Aqui está 800 gramas. Esse último não tem porque eu fiz uma coluna a mais. Conforme a gente viu na questão anterior, quer dizer, na letra C, o preço de 1000 quilogramas, ele é 38,75. Ok? Para a gente determinar, vale salientar ó, que aqui seria 1000 gramas, mas levando em consideração que é 1 quilograma, nós teríamos aqui, no caso 100 gramas, seria 0,10. Tá? Levando em consideração que aqui seria, porque seria 100 gramas, 0,10 em relação a 1 quilograma. Se aqui é 1000 quilogramas, aqui é 200 gramas, a gente considera aqui como se fosse 0,20. Então, 0,20, tá certo? No caso aqui, levando em consideração que 1000 gramas é 1 quilograma, então aqui seria 0,40. Da mesma forma, aqui seria 0,80. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, vamos ver o primeiro. 38,75 vezes 0,10. Quanto é que daria isso? R$ 3,87 aproximadamente. Tá certo? Então, seria R$ 3,87. R$3,875, quer dizer, aproximadamente 87. Então, aqui seria, tá certo? 3,87 centavos. R$3,87. Bem, 200 gramas seria o meu 38,75, que é o preço do quilograma, vezes 0,20. Isso vai nos dar aproximadamente 38,75. Eu não estou realizando aqui, montando o algoritmo, tá?
da multiplicação, porque no bloco de notas é horrível para fazer isso. Mas, como eu falei, isso aí a gente já trabalhou, né? Para saber o 400, seria o quê? 38,75 vezes 0,40, tá certo? Que multiplicando isso, com certeza vai nos dar 15,5. Então, aqui seria, no caso, 15,5, tá? E, por último, pegando os 38,75, multiplicando por 0,80, vai nos dar, gente, R$31. Bem, aí você me pergunta, professor, por que ao invés de usar o 100, o 200, 480, eu usei o 0,10, 0,20, 0,40, 0,80? Porque é o seguinte, vale salientar que esse preço aqui é do quilograma. 1.000, no caso aqui, 1.000 está em gramas. E esse valor é referente ao preço por quilograma. Então, lembra que eu falei que a gente transforma, por exemplo, se eu quiser pegar em quilograma e transformar em grama, e grama e transformar em quilograma, se a gente pegar o quilograma para transformar em grama, a gente multiplica por 1.000. Se eu pegar o grama para transformar em quilograma, eu divido por 1.000. Então, o que acontece? Aqui está em grama as quantidades. Então, aqui é como se fosse 1 quilograma. E o preço aqui está em quilograma. Tá certo? Então, para eu poder estar multiplicando esse valor, eu não posso, por exemplo, pegar o 38,75 e multiplicar por 100. Porque seria referente 100 o quê? Esse preço aqui é por quilograma. E o quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, eu teria que estar transformando aqui a grama em quilograma. Tá certo? Porque esse valor aqui não é referente às gramas, e sim por quilograma. Tá bom? Então, tá aí. E no final, tem um espaço aí onde ele pergunta, né? Onde ele pergunta não só completar a tabela. Então, a gente pode dizer que Henrique poderá comprar, só para justificar, né? Porque a bandeja ele não pôde comprar, tá certo? A bandeja de 1,2 kg. Henrique poderá comprar 800 gramas, porque lembra lá o troco, o dinheiro que ficou dele? 800 gramas, não é isso? Ou, trazendo para quilograma, 0,8 quilograma de carne. Tá bom? Então, fica aí, conforme prometi, fazer essa correção com vocês hoje, referente a essa atividade. A diferença é que eu não vou fazer online, fiz o vídeo para enviar para vocês, tá certo? Então, faço as correções e envie para mim a atividade.